esteja sobre a sua casa, sobre a minha casa, em nome de Jesus, eu desejo do meu coração. Vou esperar iniciar a gravação. Para iniciarmos o nosso devocional. Já está gravando? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que pode, pegue a sua Bíblia, vamos estar orando a palavra no Salmo 91. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçará os pés do filho do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir a Fernanda para estar fazendo a oração inicial. E logo após a pastora, a missionária Isabel, que está no louvor hoje, mas eu não estou vendo a missionária Isabel aqui. Eu louvor primeiro, né, não? Irmã Liana, já que a senhora abriu o áudio aí, a senhora tem um louvor aí na ponta da agulha para nós? Eita, meu Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. A paz, Glória, irmã. glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Eita, papai. Vou pegar só minha pastinha rapidinho aqui, viu? Amada, se quiser, eu louvo e a senhora ora. Então, louve. Louve, Pode ser? Fernanda. Tá Pode. ótimo, então. Glória a Deus. Bom dia, paz a todos. Esse dia seja abençoado para a honra e glória do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Estão me ouvindo? Bugou tudo aqui. A força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Coroamos, consagramos todo nós ser a ti. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade. Um bom dia. Quem é preletora? Ou preletor? Hoje não tem ninguém na lista, não, então eu vou dar a palavra. Pastora Amália? Então, pastora Amália. Pastora Amália. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, bom dia, Pai do Senhor para todos. Que Jesus nos conceda um dia maravilhoso na presença dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Papai, para Te pedir perdão das minhas falhas, das minhas transgressões. Deus meu, Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, neste momento eu venho entregar, Senhor, nas Tuas mãos, todos que estão nesta salinha, Pai. Entrega a vida de cada um que estão aqui, Senhor, que tiraram um tempinho para vir Te adorar. Entrego, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, os que entraram, que saíram. E, Papai, eu Te peço que o Senhor segure essa internet, Pai, porque está ruim, meu Deus. Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida da pastora Malha, Senhor, a casa dela, a família. Enquanto ela estiver aqui, Senhor, pregoando, trazendo a Tua palavra, que o Senhor guarde cada um, Senhor Jesus Cristo, da família dela. Também entrego a família da Eliane, Senhor, que está na frente do trabalho, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Aqueles que vão assistir aqui agora e aqueles que vão assistir no YouTube. Que o Senhor venha, meu Pai amado e querido, tirar os comichões das orelhas, tirar os comichões dos olhos, Pai, para que enxergue, Senhor, que o caminho é Tu, Senhor. Para que ouça a Tua palavra e guarde na tábua do coração, Pai. Neste dia chamado hoje, Pai. Usa a Tua serva, Senhor. Que não seja ela, Senhor, mas que seja o Espírito Santo transbordando sobre a vida dela, Pai. E eu entrego, meu Pai, a Tua filha nas Tuas mãos. Fala conosco, Papai, neste dia. E assim eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Fernanda. Obrigada, irmã Eliana, por esse período. Que o Senhor continue abençoando vocês, a casa de vocês ricamente. Em nome de Jesus. Pastora Amália? Elaine, se você quiser ministrar a palavra, fique à vontade, viu? Amém. Você que sabe. É porque eu não li, né? Aí eu disse, já que eu estou aqui, deixa eu ir, né? Bora. Tá? Então vamos lá, se prepara para outra aí. Amém. Vai lá, Elaine. Glória a Deus. Meus irmãos,
essa manhã eu acordei com uma palavra no meu coração. E aí eu sempre acordo, né? Quando a gente vai dirigir o devocional, a gente olha ali para ver quem que está na palavra, quem vai fazer o louvor, né? É tudo organizadinho. Nós temos uma planilha e eu vi que não tinha uma palavra. E aí eu mandei mensagem perguntando quem que estaria ministrando, mas amém, né? O Senhor ele sabe de todas as coisas. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que está lá em Apocalipse 2, vou estar lendo para vocês, que é uma das cartas, né, das igrejas, e é uma primeira carta que foi enviada à igreja de Éfeso. E lá está escrito assim, ó: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achastes também como mentirosos, e sofrestes e tem paciência. Trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, uma queixa contra ti. Tu deixastes primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrepende, se você não se arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as minhas obras, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A minha Bíblia é nova, e ela é um pouco diferente da minha outra tradução, estava tão acostumado com a tradução que eu me perco em algumas palavras. Mas vamos lá. O Senhor, ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela só tinha elogios no início. Ela era uma igreja que ela praticava as boas obras, sabe? Ela ajudava o próximo. Ela é uma igreja paciente, era uma igreja zelosa. Os líderes eram bem zelosos pela verdade, não deixava ali que qualquer um pregasse, qualquer um falasse coisas que não estavam na palavra do Senhor. Eles suportavam as perseguições, sabe, sem abandonar a fé. Era uma igreja firme em Deus, era uma igreja fiel, era uma igreja que era ativa, sabe, ali na sua região, fazia tudo o que a igreja de Éfeso fazia, ela fazia com muito zelo, com muito zelo. Ela fazia muito bem feito. E quando eu li essa parte, eu falei, Senhor, assim somos nós hoje nos nossos dias. Assim tem sido a igreja do Senhor espalhada na terra. Muitas das vezes, nós trabalhamos, fazemos uma boa obra. Raquel, Apocalipse 2. A gente trabalha, a gente faz a obra do Senhor com zelo, a gente faz muito bem feito. E o Senhor, ele me fez uma pergunta: você tem feito para mim ou por você? Você tem feito para a minha glória ou para a glória própria? E isso me deu um choque de realidade. E eu falei, Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Eu quero fazer a tua obra por quem tu és. Tudo que nós vamos fazer na casa do Senhor, ela tem um objetivo: almas. O objetivo que o Senhor tem é alcançar almas. E tudo que nós vamos fazer, às vezes nós fazemos grandes congressos, nós fazemos grandes eventos na nossa igreja, fazemos tudo com zelo. Só um minutinho, só. Lara, abaixa a televisão, filha. Fazemos tudo com muito zelo, mas não alcançamos o objetivo final, que é almas. Às vezes nós fazemos eventos para cristãos, nós fazemos... Não é errado, meus irmãos, você fazer um congresso, a gente fazer um congresso, a gente fazer um evento, não é errado. Mas qual que está sendo o objetivo final de todo o evento que nós fizemos e programamos? A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa nos seus eventos. Outra coisa que me chamou muita atenção na igreja de Éfeso era que é uma igreja que não tolerava falsos deuses, falsos enganos, era uma igreja que ia contra isso.
Era uma igreja que não aceitava que as pessoas pregassem qualquer coisa de qualquer forma nos seus altares. Assim também temos sido a igreja brasileira. Nós também somos assim, nós não aceitamos qualquer palavra, nós nos posicionamos contra aquilo que vem contra a palavra do Senhor, né? Muitas das vezes ali na internet a gente vê algumas coisas, a gente às vezes até debate, fala, ó, isso aí a palavra de Deus não fala sobre isso, a palavra de Deus fala é contra isso. Às vezes nós nos posicionamos, às vezes um amigo, um irmão, até mesmo um cristão vem com uma palavra que não está condizendo com a palavra de Deus, nós debatemos, defendemos ao Senhor ali como se ele precisasse, né, ser defendido, mas a gente se posiciona, às vezes a gente fica assim nervoso, a gente não aceita e nós achamos que nós estamos ali fazendo muito, e estamos. Nós estamos proclamando a palavra do Senhor dentro daquilo que é verdade. A palavra de Deus fala que a igreja de Éfeso também era assim. Era uma igreja que era contra o pecado, era contra dizer aquilo que a palavra de Deus não estava dizendo. Eles iam contra aquilo ali. E eles eram bem pacientes, eles suportavam as dificuldades, assim como nós também, a igreja brasileira, suportamos as dificuldades, sem abandonar a fé, passamos por situações na igreja sem abandonar a fé, e a gente fala assim, não, mas eu estou aqui por causa do Senhor, eu estou suportando tudo isso por causa do Senhor, eu estou fazendo tudo isso porque é o Senhor que me chamou. Mas aí lá no finalzinho, lá em Apocalipse 2:4, o Senhor fala, mas eu tenho uma queixa contra vocês, igreja de Éfeso, eu tenho algo contra vocês. Diante de tudo que vocês fazem, que é bom, agrega e acrescenta no reino. Mas eu tenho uma queixa. Vocês têm deixado o primeiro amor. Vocês têm se afastado de mim. E sabe, meus irmãos, a igreja brasileira, eu e você, quando eu falo igreja brasileira, eu falo eu e você. Nós estamos falando de templo, 4 igrejas, 4 paredes. Nós estamos num tempo que, a gente não tomar cuidado, a gente entra num mecanismo só do servir. A gente pega vários cargos na igreja, a gente faz muitas coisas para o Senhor, e aí todas essas coisas que nós fazemos para o Senhor, que é muito bom, nos ajuda muito, até mesmo nos acrescenta na nossa fé, na nossa caminhada cristã, mas nós, às vezes, temos deixado o principal, que é o Senhor. Nós promovemos grandes eventos, mas será que nós perguntamos para o Senhor que é isso que Ele realmente quer? Será que o Senhor realmente quer um grande evento naquele mês, na nossa igreja? Será que o Senhor, Ele quer que você pegue esse tanto de carro que você está com na igreja, fica sobrecarregado, cansado? Será que é isso que realmente o Senhor quer? Porque muitas das vezes, aquilo que é bom, aquilo que tem que ser bênção na nossa vida, ela torna uma maldição para nossas vidas. Ela nos afasta do Senhor, porque nós estamos tão atarefados, nós estamos tão corridos, nós estamos tão sobrecarregados, como a igreja de Éfeso estava aqui, ó, e fazia tudo muito bem. Mas eles esqueciam de buscar ao Senhor, porque estavam sobrecarregados demais. E assim somos nós, a igreja. Nós estamos tão sobrecarregados com o nosso trabalho, com as coisas de casa, com as coisas da igreja, tantas coisas, e nós temos esquecido de buscar o Senhor. Às vezes nós até lembramos, mas a gente está tão cansado que a gente vai orar para dormir, na hora de deitar. Ontem mesmo eu falei isso com as meninas aqui em casa. A gente foi orar para a gente dormir e uma deitou na cama assim. Ai, mãe, tô aguentando mais. Ora rápido. Falei, não. Se posiciona, levanta, né? Se posiciona, inclina esse corpo seu e vamos falar com o Senhor. Ele é a parte mais importante, minha filha. Não importa o nosso cansaço, não importa o que aconteceu hoje na escola. E eu falei assim, olha que você tem só a escola. Então, às vezes, meus irmãos, nós estamos esquecendo e deixando que o cansaço, sobrecarga dos nossos ministérios, do peso do ministério, do peso de tudo aquilo que nós estamos fazendo, e estamos esquecendo de buscar o principal, que é o Senhor, que é o dono da obra. A obra do Senhor, a obra dele. Aqui na Igreja Batista, né, a Convenção Batista, tem uma frase que fala: ninguém detém a obra santa, e essa causa é do Senhor. E é verdade, a causa é dele.
Então, a briga é com ele, os eventos é com ele. Muitas das vezes a gente chega na igreja cheio de liturgia, o ministério de louvor já tem as músicas preparadas, o pastor já tem a palavra preparada, aquele culto todo, sabe, cheio de regrinhas, agora é isso, agora é aquilo, aquilo outro. E se o Espírito Santo ousar, vamos dizer assim, a falar algo ou sair um pouco fora do contexto daquele segmento, no final do culto, os irmãos reúnem. Ah, porque você não podia ter feito isso? Ah, porque você não podia ter ministrado dessa forma? Ah, porque primeiro é a oração por fulana de tal? Ah, não, primeiro é isso, primeiro era aquilo e você fugiu das regras. E o Espírito Santo? E é isso que o Espírito Santo ele quer chamar nossa atenção hoje pela manhã. A obra é minha, é eu quem faço, é eu que conduzo, é eu que. A glória é minha também. A minha pastora, essa semana, ela me deu uma palavra muito boa que ecoou no meu coração e eu estou dividindo com uma mãe na porta da escola. E ela disse assim, Elaine, se o Senhor hoje contar com pessoas que sabem muito, se o Senhor hoje contar com pessoas que têm grande conhecimento, para quem que vai ser a glória? Porque a pessoa sabe demais. Ela entende demais do assunto, ela não vai precisar buscar mais conhecimento, ela não vai ter aquela humildade de perguntar para o Senhor, de chamar o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, me ensina sobre esse assunto, porque eu não sei. Espírito Santo, me ensina sobre essa palavra que eu estou lendo aqui, porque eu já não estou conseguindo entender isso que está dizendo aqui, ó. Em Apocalipse 2:4, vamos pegar como exemplo. Eu não estou conseguindo entender. O Senhor pode vir aqui me ensinar? Então, para onde que vai a glória? Para a pessoa. E que a palavra de Deus fala? Que o Senhor não divide a glória com ninguém. Então, às vezes, meus irmãos, por isso que hoje, nada contra, tem muitos coaches aí na internet. Porque está faltando pessoas posicionadas, homens e mulheres de Deus posicionados na palavra, buscando direcionamento do Espírito Santo, aquele que escreveu a palavra, para pedir um conselho, uma abertura de mente, pedir para que o Senhor examine nosso coração, sabe? Senhor, eu vou ministrar hoje, Senhor, examine meu coração. Será que eu estou hoje segundo o teu coração? Eu fiz essa oração, meus irmãos, e eu vou falar com você que eu, eu fiquei com medo da resposta de Deus. Falei, Senhor, e toma cuidado que eu tô sensível, né? Cuidado com a forma que o Senhor falar comigo, me responder, porque será que eu estou preparado também para ouvir a tua resposta? Examina o meu coração, Senhor. Será que eu sou a igreja de Éfeso? Será que eu estou me encaixando? E eu me encaixei em muitas coisas aqui. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque às vezes eu faço com muito zelo, às vezes eu faço a tua obra com muito carinho, com muito amor, quero o melhor, mas às vezes eu não. Será que esse é o melhor que o Senhor quer para a igreja? Às vezes eu estou bolando um congresso de mulheres enorme, e o Senhor quer que eu só pare e faça um chazinho com as irmãs e que o Senhor fale ali no coração delas aquilo que é necessário ser falado. Será que o grande demais para o Senhor não está sendo nada, mas para mim está sendo o evento, o momento? E eu comecei a falar com o Senhor, e eu falei, Senhor, examine meu coração, Senhor, fala comigo. Aonde eu preciso me consertar, porque eu não quero ser igreja de Éfeso. Eu não quero ser elogiado pelo Senhor, mas para no final eu ouvir, mas eu tenho uma queixa contra você, Elaine. Eu tenho algo contra você. Olha, não tá legal. Você não tem me buscado mais, você não tem mais lido a palavra, você não tem mais voltado ao jejum, você não tem mais voltado às práticas de Mateus 6:6, se eu não me engano, 6:6, né? Que é, entra para o seu quarto, fecha a porta, fica quietinho ali, que eu vou falar contigo. Agora a gente chega perto do Senhor e fala, Senhor, meu dia hoje foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe fulano, Beltrano, prara, prara. Senhor, eu preciso que o Senhor abre portas na minha vida financeira, eu preciso pagar aquela conta, prara, 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 prara. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deita e dorme. E o Senhor passou, mas eu e a minha parte? E eu? Isso não é relacionamento. Só você está falando. Só você falou, ok, eu ouvi. E aí a gente deita e dorme. Mas nós temos voltado à prática do primeiro amor, aquele amor que você ajoelha no quarto e fala, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Revela os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos.
Eu estou pronta, Senhor, para ouvir e pôr em prática aquilo que o Senhor quer para a tua casa, para a tua igreja, para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, para o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu estou pronta para ouvir, Senhor, e executar com fidelidade aquilo que o Senhor deseja. Senhor, eu não quero impactar pessoas, multidões, eu quero que o Senhor, através de mim, fale e salve, traga salvação àquela casa, aquelas pessoas. Sabe, o Senhor, ele está meio que cansado da igreja brasileira, eu percebo isso. Eu estava ouvindo uma missionária essa semana, eu tô conversando com você aqui, tô tentando lembrar o nome dela, Ariadne, lembrei. Ela vive lá naqueles países e ela serve a igreja perseguida. E ela trouxe um testemunho que eu falei assim, meu Deus, um homem, um pastor, lá na Síria, se eu não me engano. Eu não vou falar país também não, porque para não bloquear nosso devocional no YouTube. Mas tem um país que não aceita o evangelho. E ela serviu essa igreja perseguida lá, nesse país. Depois eu coloco lá no grupo do devocional para vocês verem sobre esse testemunho. E ela diz que esse pastor, ele foi preso e ele foi torturado ao ponto dele não ter mais a faringe, né, essa parte do esôfago, assim, essas partes que limitam a garganta, estômago, porque eles davam para ele coisas mortíferas para ele tomar, então foi corroendo ele por dentro. Ele falava muito pouco. E ela falou assim que ela viu esse pastor e a família dele dando o testemunho. Ela viu, ela estava na sala e esse homem falou para eles. E ela falou assim que quando ela trouxe isso para a igreja brasileira, eles não acreditavam. Falaram, não, isso é mentira. Isso não acontece, não. Ou seja, nós estamos longe do amor. Nós estamos longe do primeiro amor. E ela disse que esse homem ele ficou preso ali por muitos anos. Ele ficou 26 anos preso. 26 anos sendo torturado. Ou seja, olha o tempo que nós estamos agora. Isso já acontecia lá atrás. A igreja perseguida sempre existiu, sempre aconteceu. E agora exatamente tem irmãos nossos sofrendo por amor ao evangelho. E nós, se o pastor falar mais duro com a gente sai da igreja. A gente não suporta. Porque nós estamos muito mimizentos na fé. A pastora Amália fala, não pode colocar um vídeo lá, não pode fazer isso, não pode. Ai, vou sair do devocional porque a pastora Amália está fazendo e acontecendo. Nós estamos muito mimizentos, meus irmãos. Nós estamos muito cheios de nhenhenhê. O Senhor não vai buscar uma igreja nhenhenhê. O Senhor vai buscar uma igreja que firme nele, uma igreja forte, corajosa, sabe? E esse pastor, ele ficou preso, e ao último ano que ele ficou preso, eles trouxeram o filho dele. Ele já não sabia que aquele homem era o filho dele, porque quando ele foi preso, o filho dele tinha 6 anos de idade. E aquele homem, menino, já estava com 26 anos. E esse menino, vendo o pai na situação que ele estava, gente, ele estava num quadrado de 1 por 1, ajoelhado ali, já há 6 meses ali dentro daquele quadrado. Ele já não tinha mais os membros abaixo das pernas dele, né, inferior. Ele já não sentia mais, já estavam todos roxos. Ali ele defecava, ali acontecia tudo naquele quadradinho. Ele não podia sair daquele quadrado. E eles trouxeram o filho dele e falaram assim, fala para o seu pai para negar Jesus, porque a igreja dele tem crescido aqui. E nós estamos de olho. Então, eles traziam membros da igreja para mostrar para aquele povo que era para eles desistirem, que ia acontecer a mesma coisa com eles. E ele trouxe, e quando ele chegou ali, meus irmãos, o filho dele, vendo o pai naquela situação, sabe o que o filho dele falou para ele? Olha a igreja mimizenta, de nhenhenhê. Pai, nega, depois você conserta. E ele disse, sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele começou a cantar. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Ele não falou nada a não ser essa canção. E essa canção começou a coar dentro de mim também, quando eu vi aquele testemunho. E ele falava, eu não nego, eu sei o que eu tenho vivido aqui, em Deus. Nesse cubículo, eu sei quem é Deus, eu sei quem Ele é. Se eu morrer agora, amanhã, se eu sair daqui, se eu não sair, para mim não vai fazer diferença alguma. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ele tinha convicção, meus irmãos. Eu fico imaginando
sabe? E essa missionária disse, ela, gente, eu fico imaginando o que ele viveu em Deus ali. Porque ele viveu muita coisa em Deus. Ele viveu muita coisa em Deus ali. Nós temos que ser essa igreja forte, que mesmo sendo levando paulada, mesmo levando, sabe, críticas. Ah, o que você fez não foi legal. Foi Deus que te mandou fazer, meu irmão? Foi orientação do Espírito Santo? Você tem essa convicção como esse homem tinha, esse nosso irmão que estava lá sofrendo com a igreja perseguida? Pronto. Se você tem essa convicção que foi o Senhor que te falou para fazer um chazinho com 3 mulheres só e deixar as outras 10 de fora, faça. Não, mas aí eu tenho que fazer um congresso grande, Elaine, porque não, mas eu tenho que fazer algo grande, grandioso. O Senhor não está preocupado nos últimos dias com coisas grandes. Ele está preocupado em você ter as práticas do primeiro amor, voltar, como esse irmão ali, ó. Irmãos, entenda algo. A igreja, ela vai sofrer. Eu e você, nós vamos sofrer por amor a Jesus. Eu não conheço nenhum discípulo de Jesus na Bíblia. Se você conhece, você me mostra que caminhou com ele e não sofreu. Perseguição, luta, eu não conheço. E muitas das vezes nós abrimos a boca querendo ser discípulos de Jesus, mas não estamos aguentando um sermão do pastor. Não estamos suportando ouvir um não. Nós não estamos suportando. Nós, porque eu coloco no meio, porque eu estou pedindo ao Senhor graça e misericórdia. E para finalizar, eu queria que você fizesse 3 perguntas para você. Faça essas perguntas para você hoje, para você entender que tipo de igreja que você tem sido para o Senhor hoje. Eu tenho tido paixão ardente pelo Senhor, eu tenho seguido somente rotinas, meu Deus. Rotinas. Só tenho seguido escalas. Ah, eu vou lá porque eu estou escalado. Ah, eu tenho que ir porque eu estou escalado. Ou você tem ido porque você ama Jesus, a igreja. Porque você quer gastar o seu tempo com ele. Ah, não, Elaine, é porque eu tô tão cansada. Aí eu tava lá, infelizmente, tô na escala lá da porta, tem que ir. Ah, tô na escala do louvor. Ai, colocaram para me dar uma palavra. Ai, não queria ir, mas... Então não vai, meu irmão, porque não vai fazer diferença nenhuma. Mas comece a perguntar pro Senhor, Senhor, eu tenho essa paixão de estar na sua casa porque eu amo o Senhor. Eu quero estar mesmo buscando o Senhor, juntamente com meus irmãos. Concluir a semana, aquilo que eu vivi durante a semana, eu quero que lá no culto domingo à noite seja a cereja do bolo, que eu esteja reunido com meus irmãos, adorando em comunhão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção para a igreja. É isso, meus irmãos. Outra pergunta que eu quero que você faça para você hoje. O meu relacionamento com Deus, ele é vivo? Ele é vivo? Eu tenho jejuado por minha vida, eu tenho orado por mim, às vezes, nós gastamos não. Às vezes nós oramos por todo mundo. A pessoa liga para a gente, ora por mim, ora por mim. Aí você encontra o irmão da igreja, ora por mim. Temos que orar uns pelos outros, a palavra de Deus fala sobre isso. Mas você tem orado por você? Você tem buscado a Deus por você? Para Deus te fortalecer na sua alma, no seu espírito, no seu físico, para Deus te fortalecer em todas as esferas da sua vida. Você tem orado para que Deus te use com poder e graça, mas te use na íntegra, que Ele não deixa que que o nosso ego transpareça? Você tem buscado a Deus por você, orado, jejuado, pagado um preço pela sua vida. Às vezes nós esquecemos de orar por nós. Essa semana eu falei isso com um casal de amigo nosso, segunda-feira, está passando por uma situação muito séria com a filha dele, e ele abandonou tudo, não quero saber. Eu falei assim, querido, a sua filha está sendo cuidada pelos melhores especialistas, e vocês? Tem deixado o Senhor cuidar de vocês? Que é o melhor especialista de todos os especialistas? Porque o Senhor tem conduzido tudo. Nós temos visto milagres na vida de Laura. Mas e vocês dois, como um casal, como pai, como mãe? Tem cuidado de vocês? E o que eu posso hoje, Jesus, fazer para voltar ao primeiro amor? Para voltar à prática da leitura da palavra, para voltar à prática da oração. Sabe, meus irmãos, quando nós nos posicionamos, até o tempo que nós não temos, o Senhor nos dá. Sabe, quando a gente chega no final do dia e fala, nossa, não fiz nada. Nossa, passou o dia, eu não fiz nada. O Senhor, Ele vai te chamar naquele meio do caos, assim, olha, Fernanda, pastora Amália, irmã Eliana, pastora Ana Lia, Júlia Maria,
vem aqui, eu quero contar um negócio para vocês, eu quero compartilhar um segredo do meu coração com vocês. Larga um pouquinho essas panelas, larga um pouquinho essa roupa. Daqui a pouquinho eu te dou um tempo, sabe, para você terminar tudo isso. É assim que o Senhor faz. Então, guarde essa palavra no seu coração. Amém? Guarde essa palavra no seu coração nessa manhã. Eu gostaria de chamar a pastora Amália para fazer a oração final, para dar a bênção apostólica. Você pode, pastora Amália? Você está aqui? A pastora Amália tinha um compromisso hoje pela manhã. Amém. Ore por nós, toda a bênção apostólica. Amém. Bom dia, povo do Senhor, graças a paz. Olha, eu cobro que vocês façam de vocês, né? Que vocês se preparem para isso, porque é de vocês, porque o chamado pode ser a qualquer hora. O chamado do Senhor é a qualquer hora. E quem fica muito, reclamando porque o grupo está cheio, porque isso, porque aquilo, não trabalha para o Senhor, né? Porque eu só fico olhando a dificuldade, e essa palavra, hoje, ela nos ensina que, por amor ao Senhor, a gente suporta muitas coisas. Por amor ao Senhor, né, Elaine? A gente ouve também, né, quando alguém nos mostra que a gente está um pouquinho fora do contexto bíblico. Eu aceito quando uma pessoa chega comigo e conversa, não retruco. Eu vou me examinar. E a gente nunca vai saber toda a palavra. A gente lê, a cada vez que a gente lê toda a Bíblia, a gente aprende mais ainda, né? Obrigada por essa palavra, Elane, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. E os dirigentes aqui, o dia que não tiver ministrante da palavra, eles podem ministrar a palavra do Senhor, né? Por isso que a Elane falou, é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa abençoada palavra, por tudo que o Senhor preparou hoje para nós. Pai, o maior milagre da vida foi nós acordarmos hoje e levantarmos. Pai, mesmo aquele que não dormiu, ele viu o amanhecer, ele viu o teu preparar. E nós somos gratos por isso, Pai, porque o Senhor hoje nos deu fôlego de vida. Hoje o Senhor colocou o pulsar no nosso coração. Hoje o nosso pulmão, Pai, está renovando o ar. E nós somos gratos do alto da cabeça à planta dos pés, porque nós cremos que o Senhor já preparou a cura, nós cremos que o Senhor já preparou o milagre, nós cremos que todas as providências o Senhor já deixou pronto hoje, e nós tomamos bênção, nós tomamos posse, nós tomamos sim, Pai, para nós tudo que tem preparado neste dia 15/4. É o nosso dia, é o dia de nós proclamarmos a Tua palavra, é o dia de nós proclamarmos o Teu amor, é o dia, sim, Pai, que nós devemos nos posicionar como filhas e filhos na Tua presença. E nós tomamos posse, Pai, da Tua graça, Pai, que é de graça para nós. Da Tua graça, Pai, seja derramada sobre nossa vida, seja derramada em cada familiar nosso, seja derramada nos nossos lares, na nossa casa, Pai, no nosso ministério, seja derramada em tudo que nós formos fazer, seja derramada em tudo que nós formos planejar, Pai, ou que já planejamos, e nós tomamos posse, Pai, de tudo que o Senhor vai entregar para nós nesse dia chamado hoje. Obrigada, Paizinho, por cada familiar nosso, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor já colocou na nossa mesa hoje. Obrigada por tudo que o Senhor providenciou hoje, Pai. E nós, sim, Pai, te agradecemos pelo dom da vida. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, estendendo a cada familiar. Cuida, Pai, do seu lar, da sua casa. Cuida, Senhor, dos sonhos, dos projetos. Cuida, Senhor, de tudo que nós formos fazer, pois é tudo teu e é tudo para ti e tudo vem de ti, Pai. E nós sabemos disso. Abençoa, Pai, a presente de Deus. Abençoa todos os revendedores. Abençoa toda a liderança. Abençoa cada um, Pai, que está ali cadastrado. Até os que já pararam, até os que compram a nossa camiseta, que é o cliente final. Multiplica, Pai,
tudo em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Tu nos sonda, tu nos conhece melhor do que nós mesmos, e tu sabe o que nós precisamos, tu sabe o que nós pedimos a ti. A tua palavra diz que o Senhor nos dá além do que pedimos e pensamos, e confiamos nessa palavra, Pai, que somos teus filhos e filhas, e o Senhor, sim, sonda o nosso coração. O Senhor ouve nossas orações. Eu clamo a Ti agora, nesse momento, que o Senhor abra as comportas do céu e entregue para esse povo que está aqui hoje, esses teus filhos e filhas, Pai, aquilo que eles estão deixando em Tuas mãos agora. Aquilo, Pai, que eles estão entregando a Ti. Pai, que eles deixem em Tuas mãos isso, Pai. Seja cura, Pai, haja cura. Seja libertação, haja libertação. Seja o teu providenciar no pagar de uma conta, de uma dívida, Pai. Entregue em nome de Jesus, Pai. Dê a providência para o que está sendo pedido. Dê sim, Pai, acolhimento àquele que está com problema emocional, aquele que está com o ombro cansado, Pai. Que o Senhor agora receba esse fardo. Aquele que está, Pai, preocupado com o diagnóstico, Pai. Aquele que está com uma depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, Pai, o Senhor dê a calmaria agora. O Senhor pode, Pai, fazer todas as coisas, pois o teu poder não existe outro com poder igual ao teu. Tu és o maior, tu és o melhor, e não há outro Deus, não há outro Pai que mande e desmande em nós e tudo que o Senhor gerou. Uma ordem sua, Pai, tudo muda, uma ordem tua, tudo se renova, uma ordem tua, Pai, tudo volta para o lugar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que a tua mão esteja estendida sobre eles agora. E sim, Pai, que eles saiam daqui renovados, cheios do teu espírito, cheios do teu amor, e que eles possam dividir isso com outras pessoas, e que eles possam sentir essa paz, a paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio às tribulações, haja paz, Pai. A tua paz em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o Jean, abençoe a Raquel, abençoe Efraia, o seu Gileno, abençoe a Dona Ivonete, o João, a Eduardo, abençoe todo o suporte, abençoe todos os funcionários da Presente de Deus, abençoe as máquinas, o sistema, abençoe todos os parceiros, Pai, os parceiros de entrega, Senhor, que chegue muito antes do tempo, que o Senhor coloque amiguinhos teus, Pai, nessa entrega também, em nome de Jesus, e que sejam pessoas responsáveis nessa entrega, Pai. Eu te peço, Pai, também, o Senhor, que a sua mão esteja estendida para aquele revendedor, Pai, que não esteja vendendo. O Senhor multiplique as vendas, Pai, em nome de Jesus. Aquele revendedor que está doente, seja curado em nome de Jesus. Aquele revendedor, Pai, que está desanimado, que sim, Pai, o Senhor renove as forças e o ânimo agora em nome de Jesus. É o Senhor que vende a camiseta, é o Senhor que traz o cliente. Nós confiamos isso em nome de Jesus. Haja assim, Pai, muitas vendas nesse mês de abril. E eu tomo posse disso junto com meus irmãos nesse mês de abril, em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu te apresento todos os pedidos por cura, por libertação dos grupos, por livros de oração, Pai. Que a tua mão, sim, Pai, esteja lá acima de cada pedido, e que o Senhor faça o seu melhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolações do amigo Espírito Santo sejam com todos, e a igreja diz amém. 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 Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, às 15 horas tem oração. Amém? Os links são enviados nos grupos, tá bom? Que Deus abençoe. Se você não está no grupo devocional, peça ao seu líder o link para que você entre em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Que o Senhor continue cuidando da sua casa, do seu lar. Tchau, gente. Cheiro.